Bom dia, graça e paz. Mais um pensamento e vamos estar lendo junto, esse capítulo 12, do verso 24 ao 34. Amém? Eu vou estar lendo do verso 22 ao 34 para nós entendermos melhor. Tá ok? A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas o fariseu, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devasto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se não primeiro manitear o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado, blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Amém? E se nós pararmos para pensar, lógico, vão falar de você. Sempre vão estar falando de você, ou bem ou mal, mas vão estar falando de você. E vão estar sempre lembrando de você, pelas coisas boas que você fez, mas ainda vão estar lembrando mais das coisas que deixou de fazer. E às vezes a gente está inserido em meio à sociedade, numa sociedade que nós vivemos ou gostamos de viver, mas assim, vai ter sempre essas pessoas mesquinhas, egoístas, injustas no meio também. É igual aquela passagem entre o joio e o trigo, entendeu? E nós não sabemos com quem está vivendo, nós não sabemos com quem estamos lidando. A gente vê a aparência, a gente vê os atos da pessoa, mas nós não conseguimos ver o coração. E às vezes essas pessoas são tão más, são tão ruins com ela mesma, que é capaz de fazer um mau julgamento de você e fazer com que você seja aquilo que você nunca foi e não deseja ser. E é interessante que até de Jesus falaram, por mais boas obras que ele fazia, um milagre, prodígio, curava, e aqui nesse episódio ele faz um cego ver e falar, Ele era mudo e cego. E hoje você pode fazer tantas e tantas coisas, tantos bem feitos, mas as pessoas são ingratas, são injustas e te julgam mal. Então, que nós possamos aprender com esta lição, não é pelo que você faz, pelo que você é, por aquilo que você vai fazer, mas as pessoas não vê, com os olhos espirituais, elas só enxergam com os olhos carnais. E é interessante que aqui ele vai estar falando também que os dois reinos não vão subsistir. Um há de cair. E todo lugar, toda sociedade que tem isso, essa divisão, que as pessoas falam que ama, mas não amam com o coração, fala que perdoa, mas não perdoa por coração, só de boca para fora, pode se afastar. E você não vai sentir falta disso. Sabe por causa de quê? Porque você é diferente. Você faz a diferença. Porque quando nós somos de Deus, nós temos a luz de Deus. Quando nós pregamos a verdade, nós vamos fazer com que a verdade venha ao nosso favor. Por mais que as pessoas inventam, falam mentira a teu respeito, mas elas sempre vão falar.
Tem pessoas que vão falar coisas boas, sim. Não porque nós merecemos e são bons, bom é Deus. E quando você tem Deus e tem a convicção que Deus é contigo, você não vai falar mal. E quando você vai falar, você vai pensar daquilo que você falou. Porque você não pode desagradar a Deus. Uma pessoa de Deus que pensa em Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, não vai falar coisa que entristece o Espírito Santo. Tem pessoas que faz fofoca, faz picuinha, faz tantas coisas e às vezes, né, estraga todo o ambiente. E às vezes aquela sociedade é desfeita, é aniquilada, vai ao chão por causa de 1, 2 ou 3. Às vezes num grupo de 1.000, de 2.000, 10.000. Quando tem isso, é comparado, sabe o quê? Igual um saco de laranja. Uma laranja que está estragada contamina todo o saco da fruta. E é assim. Mas Jesus aqui nos ensina que nós devemos ser diferentes e não devemos blasfemar contra um irmão, contra um amigo. É a mesma coisa quando você faz isso e tem ciência do que você é como servo de Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus comprometida com o reino. Quando você fala isso de um irmão, ou inventa alguma coisa de um irmão ou de uma irmã, você também está ferindo o coração de Deus, está blasfemando contra o Espírito Santo. Então toma cuidado quando você for falar algo de alguém, ou quando você, né, às vezes, tu vai levar até a autoridade, tu vai levar até a pessoa que vai julgar. Mas a pessoa que vai julgar não julga igual a Deus. Então devemos ter esse cuidado, prestar muita atenção naquilo que nós estamos falando a respeito de outras pessoas. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos ver que não somos dignos nem de estarmos aqui. Isso se chama graça, favor imerecido. Então pense bem antes de falar de alguém e principalmente de julgar, que nós não somos juízes. Vamos deixar isso para Deus. E se você não tiver esse advogado fiel que é Jesus Cristo, no último dia, de repente você vai ter a condenação eterna. Você pode estar dentro de uma igreja, mas de repente você não vai ter o privilégio de entrar pelas portas, né, da vida eterna. Você vai ficar do lado de fora. É para refletir mesmo e pensar bem naquilo que você faz, naquilo que você pensa, nas suas atitudes. Amém?